Estamos terminando uma série que pregamos sobre a ceia como meio de graça. E eu queria então convidar você para abrir a Bíblia em dois textos, que é Lucas 22, 15 a 18 e 1 Coríntios, capítulo 11, 26. Então abra sua Bíblia em Lucas 22, de 15 a 18. E depois 1 Coríntios 11, 26. Você está com saudade de mim, né, Theo? Irmãos, vamos então fazer a leitura da palavra. Primeiro Lucas 22, de 15. Eu ia fazer a leitura errada, que eu estava no capítulo 17. Aqui, se deixar, o vento leva as folhas. Versículo 15. Então Jesus disse: tenho desejado ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes do meu sofrimento, pois eu lhe digo que nunca mais a comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. E pegando um cálice, depois de ter dado graça, disse: pegue e repartam entre vocês, pois eu digo a vocês que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 26. Paulo diz assim: porque todas as vezes que comerem este pão e beberdes o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Meus irmãos, nós já oramos para que Deus fale ao nosso coração nessa noite. Nós temos pregado sobre a ceia como meio de graça. Nós temos falado sobre a relevância da ceia do Senhor como meio de graça para a vida da sua igreja. A pergunta que desenvolvemos nessa série de mensagens é qual que é a relevância da ceia do Senhor como meio de graça para a vida da igreja? Nós já respondemos que, primeiramente, para lembrar o sacrifício remidor de Cristo lá na cruz do Calvário. Toda vez que nós comemos o pão, bebemos o cálice, nós estamos relembrando, olhando para o passado, olhando para trás, para aquilo que Cristo fez pela nossa redenção. O segundo é certificar a sua presença conosco. Ele disse que estaria conosco todos os dias, não é? E a ceia, não é? Cristo está presente nesse momento aqui na pessoa do Espírito Santo, e nós cremos que de forma mística Ele também está presente na Santa Ceia. O pão não é o corpo de Cristo, nem o suco da uva é o sangue de Cristo, mas cremos que Ele transforma esses alimentos, né? Esses elementos, não é? Com a sua presença, e santifica para abençoar também a sua igreja espiritualmente. E o terceiro que nós pregamos no mês passado é renovar a nossa profissão de fé, para que nós possamos estar firmes, não é? Sempre anunciando que Cristo morreu, que Cristo ressuscitou. Mas hoje nós vamos ver a quarta resposta que nós temos para essa pergunta, a última relevância que nós temos aí da Santa Ceia como meio de graça, é testemunhar a volta de Cristo. Cristo queria que a sua igreja fizesse isso até que Ele voltasse. E Paulo também vai ministrando à igreja de Corinto, ele vai também trazer esse ensinamento para a nossa vida. Irmão, nós estamos hoje diante da mesa do Senhor, cumprindo uma das ordenanças do nosso Senhor, que é a Eucaristia, o sacramento da ceia. Só para a gente retornar aqui ao sentido do texto, embora que nós já temos pregado nesse texto desde o início, mas que você possa lembrar, Lucas nos faz conhecido aqui o momento da última Páscoa que foi realizada por Jesus. Aqui Jesus está fazendo a transição da Páscoa para a ceia. Até aquele momento ali, a Páscoa teve sentido, porque ela servia para anunciar que Jesus Cristo viria, não é?
prefigurava a vinda de Cristo, o seu sacrifício. Jesus Cristo é o Cordeiro Pascual, né? E agora, diz aqui que Lucas, né, ele apresenta Jesus falando aos 12, informando a eles que essa era a última Páscoa. E ele diz até que ela se cumpra no reino de Deus, tanto no versículo aí 18, como também no versículo seguinte. Então Jesus compartilha a Páscoa com os seus discípulos, versículo 17 e 18. E em conexão com a parte que nós não lemos, que nós também já pregamos, né? A conclusão da ceia pascual, Jesus depois institui a ceia do Senhor. Nos versículos 19 a 20, que é a parte que nós omitimos de ler aqui nessa noite. É importante relembrarmos que na antiga Páscoa era morto um cordeiro. Agora, com os seus discípulos, com os apóstolos, estava ali diante deles Jesus, o cordeiro, que uma vez seria morto para sempre. Que não seria mais dali em diante a preocupação de se matar o outro cordeiro, porque Jesus é o cordeiro pascal, não é? Que ia morrer uma vez para sempre. O cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A Páscoa comemorava o êxodo do Egito, não é? A saída do Egito, quando Deus mandou o anjo da morte e poupou os filhos do povo de Israel. E os irmãos sabem que a simbologia ali foi o sangue derramado do cordeiro e passado nos umbrais das janelas, não é? Então, meus irmãos, Jesus estava ali agora, pouco tempo depois, para realizar um êxodo ainda muito maior, que agora não era mais figura, mas era a realidade daquele acontecimento que durante todo o tempo da antiga aliança, do Antigo Testamento, foi pregada através de todas as figuras demonstradas no Antigo Testamento. E agora Jesus ia para a cruz, e ele pagaria com sangue, com o seu sangue, que seria derramado para a remissão dos nossos pecados. E para isso ele precisaria morrer. E para isso ele precisaria ser justo, sem pecado. E graças a Deus, porque Paulo depois vai dizer que ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Ele se entregou por nós. Meus irmãos, eu quero chamar a sua atenção para o final do versículo 16 e para o final do versículo 18 que lemos. Jesus afirma que dali em diante não voltaria a comer de novo até que o seu sentido típico e simbólico se cumpra, até que venha o reino de Deus. Eu estou falando em outras palavras aqui para você entender que é isso que Jesus está dizendo. Esse aqui é o aspecto importante da ceia do Senhor, pois aponta para o dia que o nosso Senhor retornará. Jesus sabia que ele ia passar pela cruz, ele ia morrer, ele ia ressuscitar, e ele ia ser assunto ao céu, ele ia voltar, como aconteceu, e ele está sentado à destra de Deus. E ele havia prometido que haveria de voltar para buscar a sua igreja. E aqui nós temos o já e o ainda não, na teologia bíblica, porque o reino de Deus já estava presente com a pessoa de Jesus. O reino de Deus foi implantado na igreja, na minha vida e na sua igreja, mas o reino de Deus virá plenamente quando Cristo vier buscar a sua igreja, quando ele voltar. Então esse é um aspecto importante da ceia do Senhor, pois aponta para o dia que o Senhor retornará para buscar a sua igreja. O apóstolo Paulo escreve tempo depois, ao se referir ao sacramento da ceia, dizendo: anunciai a morte do Senhor. Aqui é o testemunho da fé que nós já pregamos. Mas ele diz: até que ele venha, até que ele volte, testemunhando a volta de Cristo. Se tem uma coisa que a igreja tem esquecido neste século, é anunciar que Cristo vai voltar, que esse mundo vai acabar, que haverá o julgamento final. A igreja tem se calado. Meus irmãos, como que nós estamos alheio dessa verdade, esquecido dessa verdade, e como precisamos ler sobre a segunda vinda de Cristo, e como nós temos que anunciar que Ele voltará. Aleluia. Porque se Ele não voltar, não tem sentido nenhum. Aprendemos aqui
que quando participamos da ceia, estamos como igreja do Senhor, testemunhando a nossa fé no regresso triunfante de Jesus Cristo. Ao tomarmos a Santa Ceia, é um ato de testemunho e renovação da nossa esperança na promessa de que Cristo voltará. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice do Senhor, anunciai a morte do Senhor até que Ele venha. Estamos testemunhando que o Cristo que foi morto, o Cristo que foi ressurreto, que foi assunto ao céu, que está exaltado ao lado de Deus Pai Todo-Poderoso, voltará para buscar os seus escolhidos, voltará para buscar a sua igreja. Meu querido, se você não tiver essa esperança, não adianta você vir para a igreja, não adianta você dizer que é crente, você tem que ter essa esperança no seu coração, e você tem que anunciar para o mundo que o nosso Cristo está vivo e Ele voltará. Essa é a mensagem do Evangelho, Cristo morto, ressuscitado e que vai voltar. Por isso, irmãos, que nós não podemos deixar de participar da ceia. Às vezes me dá tristeza no coração quando eu olho para o culto da ceia e eu vejo alguns irmãos faltar no culto da ceia. Porque se tem uma coisa que eu levei muito a sério na minha vida, durante a vida cristã, foi não faltar no culto no dia da ceia. Hoje eu fico às vezes impressionado com irmãos que usam o domingo para trabalhar, o dia do Senhor, para fazerem coisas da sua semana. Deus já deu 6 dias para você trabalhar, um dia para você descansar, e você ainda vai roubar do Senhor esse dia para trabalhar. É claro que eu não estou falando daqueles que são obrigados a trabalhar de domingo por causa de uma empresa que lhe dá a sua folga, o seu dia de descanso no outro dia. Mas o domingo é dia de descanso, é o dia do Senhor, não é? Como a ceia também é algo que nós não devemos faltar, porque é um meio de graça. E no domingo é o dia que na comunhão da igreja você pode vir cultuar, não é? E receber o meio de graça que é a pregação da palavra, que é a Bíblia sendo pregada, que é a oração conjunta, coletiva com os irmãos. Nós hoje tratamos disso na escola dominical, né? O presbítero Rafael estava dando uma palavra sobre isso, participando. E como, meus irmãos, nós temos perdido isso, não é? E nós precisamos, irmãos, nos voltar para entender que o domingo é dia do Senhor, é dia de descanso, mas é dia de adoração, de louvor a Deus, porque nos demais dias nós estamos preocupados com muitas outras coisas. Então Deus criou um dia para a sua adoração. No povo de Israel era o 7º dia, porque prefigurava também Jesus Cristo. Mas no Novo Testamento, na Nova Aliança, o 1º dia é o dia do Senhor. O povo de Deus, a igreja primitiva, começa a adorar o Senhor no domingo. E é o que nós fazemos também. Mas, meus irmãos, nós já afirmamos anteriormente que quando participamos da ceia do Senhor, já desfrutamos no tempo presente, isso foi nas demais mensagens, né? Dos benefícios da vida eterna. E graças a Deus por isso. Aqui nós estamos aprendendo a adorar. Nós estamos aqui, irmãos, provando, não é, da nossa salvação, desenvolvendo a nossa salvação. E nós sabemos o quanto que é bom viver na presença de Deus. Mas nós vamos gozar eternamente um dia, na era vindoura, na consumação, porque Cristo vai voltar. E aí se completará o seu reino, né? Esse reino, a consumação completa chegará com a volta do Senhor Jesus Cristo. E eu espero que você creia nisso. Então a ceia testemunha a nossa esperança que Cristo vai voltar. Ao cearmos, estamos declarando a nossa esperança nesse regresso glorioso do nosso Salvador Jesus Cristo, baseado em suas promessas, porque foi Ele que prometeu, irmãos. Ele prometeu estar conosco até o fim, como nós já dissemos anteriormente, mas também Ele disse que o fim seria o seu retorno, a parousia, não é? Ele vai voltar. Abra sua Bíblia lá em Mateus 24, versículos 29 a 31. Mateus 24, 29 a 31. E acompanhe a leitura na sua Bíblia. É Jesus que fala essas palavras. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol se escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento,
e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aleluia. Essa promessa de Jesus, repetiu essa promessa e ensinou parábolas, né, sobre esse dia, o dia da sua volta. E esse dia, meus irmãos, se aproxima. Nós entendemos, pelo livro de Mateus, também pelos contextos da palavra de Deus, que nós já estamos vivendo a tribulação, o começo dela. Ela já começou. Existe uma corrente que prega que haverá a grande tribulação que vai chegar ainda. Mas, meus irmãos, nós estamos vivendo esse tempo. Esse tempo onde nós já estamos sendo atribulados. Tudo que Jesus fala lá em Mateus 24, muitas das coisas que ali ele já falou já está acontecendo. Terremotos, tremor de terra, não é? Peste, pandemias, como nós estamos tendo a do Covid agora, e não acabou, irmãos. Nós temos que dobrar os cuidados aí. Mais uma cepa vindo, não é? Nós não sabemos o poder dela ainda, nem se já chegou aqui ou se vai chegar. Devemos orar, mas continua por aí. Mas tudo isso faz parte do prenúncio, não é? De que Jesus está voltando, de que Ele está chegando, que os dias se aproximam. Então, meus irmãos, quando nós participamos da ceia do Senhor, nós nos lembramos de que Ele fez no passado por nós, Ele morreu pelos nossos pecados. Olhamos para o futuro, porque todas as vezes que comeste esse pão e bebedes o cálice do Senhor, anunciai a morte do Senhor, passado, mas até que Ele venha, futuro. Eu olho para o passado, anuncio que Ele morreu, para nos redimir dos pecados, mas agora eu olho para o futuro e digo que Ele vai voltar. A Eucaristia aponta para a parousia, a segunda vinda de Cristo. E essa é a grande esperança do cristão no mundo. Sem essa esperança, nós não vamos ter alegria, não é? Mas essa é a certificação que o Espírito Santo coloca na nossa vida, de que Jesus vai voltar. O sacramento da ceia como meio de graça, concluindo, né, a aplicação de todos esses dias de pregação aqui na ceia, ela tem grande relevância para a nossa vida espiritual, para a vida espiritual da igreja. A ceia nos faz sentir totalmente dependente de Cristo, totalmente submisso à vontade de Deus. É Ele que de fato nos sustenta, é Ele que de fato que nos fortalece, provendo as bênçãos necessárias para a nossa fé e a preservação espiritual. Por isso, esse meio de graça que nos alimenta espiritualmente, não é? A ceia é um meio de graça relevante para a igreja, porque testemunha que Cristo morreu, ressuscitou e vai voltar para buscar a sua igreja. A ceia está nos dizendo que a história ainda não terminou, que terminará com Cristo voltando para buscar a sua igreja. A ceia nos mostra que a história caminha para o fim, mas só termina com a volta majestosa do Senhor Jesus Cristo. Tudo converge na história bíblica para esse dia, um dia de glória para a sua igreja. A sua igreja se prepara para esse grande dia. Essa igreja está selada pelo Espírito Santo de Deus, aleluia. Glória a Deus, para o dia da nossa redenção. Deus cumprirá o seu propósito final com a volta do seu Filho. Meus irmãos, nós participamos da ceia, certos da presença espiritual de Cristo nos abençoando. Certo que Ele está renovando a nossa profissão de fé, que nós estamos anunciando a morte de Cristo pelos nossos pecados. Afirmamos que a obra da redenção foi completa e que foi aceita pelo Pai. E ainda estamos testemunhando que Cristo vai voltar. Estou repetindo isso aqui várias vezes para você memorizar. E talvez se eu sair na porta ali e perguntar para você, você já vai ter esquecido. Mas por que o pastor repete?
para que você lembre. E com a volta de Cristo virá assim a consumação de todas as coisas. Por isso devemos participar da ceia do Senhor, aplicar e praticar as verdades ensinadas nesse sacramento como meio de graça para a nossa vida. E que nós possamos, meu irmão, você e eu, desfrutar desse momento e prezar por esse momento em toda a nossa vida, até que Cristo volte. Aleluia. Amém?